Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos hoje ter a nossa aula nesse livro, Geração Alfa, do sexto ano, tá? A página que vocês irão abrir aí é a página 62 e a página 63, tá? A gente vai conversar um pouco sobre variação linguística, variedades sociais e situacionais, tá? É uma coisa, gente, que eu quis muito conversar com vocês sobre isso. Queria muito que a gente pudesse estar conversando sobre esse assunto dentro da sala de aula, porque é algo que deve ser conversado, principalmente pelo estado em que nós estamos, né, e pela diferença educacional que nós vivemos, infelizmente, né? Eu venho de uma família muito humilde, onde poucas pessoas conseguiram estudar, e aí isso acaba afetando muito no desenvolvimento educacional, obviamente, de todo mundo. E essa variação linguística, que é importante a gente fazer, as variedades, elas devem ser respeitadas. E quanto à língua, também deve ser da mesma forma. Por quê, gente? Porque nem sempre o que é certo na língua portuguesa, na gramática, ele tem que ser colocado em prática o tempo todo. Não é porque eu falo com vocês dessa forma que eu tenho que falar o tempo todo esse português formal, tá? Em algum momento da minha vida eu vou ter uma conversa descontraída com a minha família, com os meus amigos, e aí eu posso relaxar. Eu posso usar o português informal. E aí isso tem a ver muito com variedade situacional. Quando é que eu vou usar essa variedade situacional na minha vida? O livro de vocês diz assim, ó: quando escrevemos ou falamos, é preciso adequarmos nossa linguagem à situação de comunicação que envolve os interlocutores, o contexto em que se encontram e a intenção de quem produz o texto. A variação no uso da língua, que pode ser observada conforme as diferentes situações de comunicação no dia a dia, recebe o nome de variedade situacional. Por exemplo, se eu estou lá com meu avô, tá? Meu avô, ele vai fazer agora em junho, inclusive, 91 anos, né? Se eu estou com meu avô em uma conversa informal, eu não preciso falar o português mais rebuscado, que esse português que tem as palavras mais difíceis. Até porque, se eu for colocar esse tipo de português com o meu avô, tem algumas palavras que ele não vai entender. Então, eu tenho que adaptar a minha fala ao contexto em que eu estou inserida, tá? Agora, por exemplo, se eu estou dentro da sala de aula ou eu estou conversando com pessoas adultas em uma assembleia, em um congresso, eu preciso usar o meu melhor português, porque eu vou ter que falar de acordo com a situação em que eu estou. Então, variedades situacionais quer dizer que você pode saber falar aquele português mais bonito, mas você também pode usar, dependendo de onde você esteja, um português mais popular, mais informal, que é quando você vai usar gírias, é quando você, por exemplo, se eu chegar para conversar com uma pessoa mais idosa, geralmente quem é do interior, quem tá na roça, né? Se você chega para conversar com ela falando de um português todo bonito, a pessoa não vai entender muito ou vai achar até que você tá querendo se aparecer, né? Se você chegar conversando com ela de acordo com a realidade em que ela vive, pode ser que ela se abra mais e possa conversar com você. Então a ideia, gente, da variedade situacional é que você saiba o que você vai conversar, com quem você está conversando, qual é o ambiente em que você está, para que você vá saber se comunicar, porque a ideia é que haja comunicação. E isso a gente vê nas variedades situacionais. Lá na página 63 do seu livro, Geração Alfa, nós temos aí registro informal, um quadrinho verde lá em cima, e o registro formal, tá? No registro informal, ele vai dizer que a gente precisa adequar a situações que são mais descontraídas, né? Onde a gente pode conversar melhor, onde a gente pode conversar com os pais, com os amigos. Esse registro informal é o momento que você tá sem nenhuma pressão sobre você. E o registro formal é no momento em que você pede, por exemplo, quando você vai conversar
Eu, como professora, não posso chegar conversando com vocês colocando muita gíria nas minhas falas, porque é o meu local de trabalho, né? Eu não posso ir apresentar um projeto que eu fiz para um grupo de professores e chegar falando cheio de gírias. Isso não vai ficar bonito para mim e nem é o momento de fazer isso, tá? Então, o registro informal é aquele em que eu posso conversar do jeito que eu quiser, eu posso relaxar para falar com a minha família, com os meus amigos. Já o registro formal é aquele onde eu vou ter que ter um pouco mais de cautela na hora que eu for conversar. Eu preciso estar mais calma, né, e saber usar as palavras corretamente. Tá certo? Ficou entendido aqui a variedade situacional? Agora nós vamos para as variedades sociais, tá? Que cabe um pouco naquilo que eu já falei antes também. A gente vai se preocupar muito com as características socioculturais de com quem eu estou falando, tá? Eu vou levar em consideração a classe econômica, o nível cultural, a profissão, a idade, tá? Tudo isso vai contar nessas variedades sociais. E uma outra coisa muito importante que o livro de vocês traz, e foi uma coisa que eu vi muito quando eu estudava na universidade, no meu curso de letras portuguesas, eu vi muito falar sobre preconceito linguístico. O que é isso? Eu sei que vocês com certeza sabem o que é preconceito. Agora, o que seria o preconceito linguístico, tá? O preconceito linguístico, gente, nada mais é do que eu ter preconceito, né? Já com o modo como aquela pessoa fala, sem eu entender o porquê que aquela pessoa fala daquela forma. É quando eu vou tentar discriminar alguém pelo jeito dela falar, sem se preocupar em atentar por que essa pessoa fala assim. Por exemplo, o meu avô, que é uma referência muito grande pra mim, ele nunca aprendeu a falar estômago, tá? O meu avô, ele sempre falou estambo, sempre. E eu precisei crescer, entender, né, que ele aprendeu a falar assim com os pais dele, que provavelmente os pais dele aprenderam com os pais, e aí vamos ver a origem da língua portuguesa aí, né? Então, meu avô, ele nunca aprendeu a falar estômago, só que eu entendia o que ele estava falando, só que eu não podia também chegar exigindo, vovô, você não pode falar assim, tem que falar estômago, o correto é estômago, porque existe toda uma cultura por trás disso que ele fala, existe uma realidade por trás. Eu não posso querer impor a ele o meu português, o português que eu aprendi porque eu estudei, né, diferente da realidade dele, da infância dele, a vida dele foi muito diferente da minha. Então eu não posso exigir muito que ele viva com o dicionário, com livros na mão, sendo que para ele livros também não foram as coisas mais importantes. Então eu não posso chegar exigindo esse tipo de coisa para ele sem que eu avalie qual foi a realidade em que ele cresceu, como foi que ele viveu. Então, gente, preconceito linguístico é isso, é quando eu quero impor uma gramática correta a pessoas que não tiveram oportunidade de ter contato com ela. Eu não posso chegar exigindo que os outros falem da forma como eu falo, querendo corrigir, principalmente pessoas mais velhas que já estão com muitos anos de experiência de vida, querer impor o meu jeito, ou porque a gramática da língua portuguesa diz que tem que falar assim, eu tenho que impor e você vai ter que falar assim. As coisas não são assim, tá? A gente precisa respeitar e principalmente a gente precisa aceitar as variedades linguísticas do nosso país, da nossa região, e tirar um pouco desse ideal de língua, tá? Porque é aquilo que eu já falei, se há uma comunicação, se você consegue entender, não há por que você tentar impor um jeito seu, né, ou o jeito correto a pessoas que não estão habituadas a isso, tá bom? Então era essa a conversa que eu queria ter com vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, nós conversaremos aí no WhatsApp ou em outras plataformas, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.